Não, é porque está assim. Boa noite, meus irmãos e irmãs. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja muito bem-vindo você à nossa Escola de Formação Permanente São João 23, aqui em nossa reitoria de São Miguel, na cidade de Arco Verde, diocese de Pesqueira, estado de Pernambuco. Sou o Padre Edson Rodrigues. Estamos começando hoje a primeira aula sobre o Catecismo da Igreja Católica. Eu quero lhe convidar para que nós possamos viver essas noites de segunda e quartas-feiras estudando, de fato, o Catecismo da Igreja, voltados para a realidade do Catecismo. Por que a gente pensou nesse curso do Catecismo da Igreja Católica? Primeiro porque, como todo bom católico, todo mundo deve conhecer a doutrina de sua igreja. Aliás, o desconhecimento da doutrina da igreja provoca, muitas vezes, a ignorância da fé, e quando não, provoca o ludibriamento das pessoas por parte de outras, de falsos profetas, de leis estranhas, de igrejas estranhas, que facilmente vêm e levam as pessoas do papo. Como Jesus comparou isso com a semente que é jogada na beira da estrada, vê os passarinhos e levam tudo. Então, a ideia da escola, nesse curso que está começando hoje, e esta aula a gente vai situar um pouco todo mundo na questão do Catecismo da Igreja Católica, né? A ideia é que você, como católico, tenha o embasamento necessário, não somente para crer, até porque você já crê, mas tenha o embasamento necessário para também fundamentar a sua fé. Dar razões à fé, como diz a carta de São Pedro. Razões da fé. Então, é importante que a gente possa, nesta noite, a partir nessas segundas e quartas-feiras, sempre às 7 horas, a gente possa aproveitar esse tempo para a gente conversar sobre os elementos pertinentes ao Catecismo da Igreja Católica. Quero pedir a você, como sempre faço no começo de cada aula, que você aí no Facebook possa se identificar. Não com o seu nome, naturalmente seu nome já está posto no comentário. É apenas para você dizer que cidade você está e que estado você está. Para a gente poder fazer essa identificação clara de onde você está e com quem nós estamos nesse curso interagindo para chegar a esse estudo. Então, para começar o nosso curso, vamos fazer a nossa oração, para a gente poder, sob a luz do Espírito de Deus, a gente poder estudar bem os conteúdos que vamos discorrer hoje e a partir de hoje, nesse curso sobre o Catecismo da Igreja Católica. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente sobre todas as coisas pelo mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Cristo nosso Senhor. Amém. Nossa Senhora, Mãe da Igreja, rogai por nós. São Miguel Arcanjo, protegei-nos e defendei-nos no combate. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos lá então, vamos conversar um pouco nessa aula introdutória. Nós vamos colocar os fundamentos do catecismo para a gente depois entrar nas proposições de fé. Para começo de conversa, deixa eu só olhar aqui uma coisa com vocês, porque eu vou acompanhar vocês aqui no Facebook, né? Vou acompanhar vocês aqui no Facebook, nosso, da Reitoria Missa. Onde é que está? Deixa eu ver aqui se eu já me identifico com essa transmissão, para ver quem é que está com a gente na nossa aula. Eu vou acompanhando aqui os comentários e vocês vão se identificando. Betânia Vieira está com a gente, Suane Dias já está rodando, a Rosa Conserva, Ilma, Kaline, Teinha, lá do São Cristóvão, Cida e Valdisso, nosso casal amigo nosso, Cida Pinheiro, lá de São Paulo, não é? Quem mais está com a gente? Luciene Rodrigues,
Hilda Assis, lá em Serra do Vento, Aldécia Tenório, Valdete Rodrigues, Socorro Santos, Berna, minha querida Berna, aqui em Arco Verde. E outros que vão chegando aqui, a gente vai registrando nos comentários. Bom, qual o material que a gente vai usar? Naturalmente, o primeiro material que a gente usa é a palavra de Deus, a Bíblia, claro. Eu preciso da Bíblia, de vez em quando precisa da Bíblia para a gente poder aprofundar os textos bíblicos. Mas, o Catecismo da Igreja Católica, que é esse que você tem, o meu é esse aqui, olha. Você vai dizer, mas é diferente? É igualzinho, o que tem dentro é igualzinho. Só que tem essa edição mais recente, que é essa edição amarela, que é mais comum, né? Tem essa de bolso não, essa pequena, bolso não tem não. Essa menor tem a maior, que é essa edição amarela. Praticamente todo mundo tem essa edição aqui, encontra essa com mais facilidade. Como o meu é mais antigo, porque esse aqui vem da tradução original, ou seja, ele vem lá da primeira tradução, de 92, da tradução latina, então a capa e a estrutura do meu documento é diferente, mas o conteúdo é o mesmo. A gente vai usar a mesma coisa, os números são iguais, os tópicos do catecismo são iguais, não tem diferença nenhuma se por acaso você tem esse amarelo. Mas eu não tenho nem o amarelo nem o azul. Você vai na internet e baixa em PDF, tem lá já Catecismo da Igreja Católica totalmente em PDF para todo mundo baixar, quem quiser baixar, e ter, até no celular tem aplicativos também com o Catecismo da Igreja Católica, enfim. O texto é de fácil acesso para todo mundo. Vamos começar conversando o seguinte, quando eu pego um livro desse aqui para estudar, qualquer outro livro que eu possa pegar para estudar, mas sobretudo falando do Catecismo da Igreja Católica, a gente vai pensar o seguinte, como é que a gente chegou até aqui? Né? Na história da igreja, a rigor, nós só temos notícias de 2 catecismos. Mas, trazendo um pouco mais para trás, a gente vai encontrar o primeiro catecismo lá atrás, que não é um catecismo formulado sistematicamente, mas são os escritos, as bases de fé, num catecismo chamado Didaquê, que é o ensinamento dos apóstolos, né? Lá atrás, no começo da igreja. É um documento que não chega a ser um catecismo como este aqui elaborado, em tópicos, pelas partes divididas, não. Mas é um documento que ajudou muito a igreja, no começo, a transmitir a fé a partir de critérios e elementos de fé para todos, né? Mas aí a igreja só veio pensar em catecismo mesmo, assim, elaborado sistematicamente, no Concílio de Trento. Lá em 1500, 1550, por ali assim, né? Que o Papa Pio VI foi Pio V, aliás, né? Pio V, foi quem elaborou o catecismo, o primeiro catecismo da Igreja Católica lá atrás, e que durou 400 e tantos anos para frente, com os dogmas de fé, com todas as proposições de fé. E o segundo catecismo, que é este aqui, ele não mudou os dogmas, é claro que os dogmas não mudam, porém, em 400 e tantos anos de história, muita coisa muda. E a igreja teve que adaptar e entrar no curso da história de tal maneira que certas coisas do catecismo de Pio V, lá em Trento, elas perderam a sua, vamos dizer, o seu sentido, dada a evolução histórica. Existem assuntos do catecismo de Pio V que não constam do catecismo de João Paulo II. Por quê? Porque as coisas evoluíram e a igreja teve que reinterpretar a realidade a partir do contexto vigente. Dentro disso, como é que surgiu o catecismo da Igreja Católica? Bem, lá no Concílio Vaticano II, a gente já estudou, falou tanto sobre o concílio na última aula, até a última aula de liturgia, lá no Concílio Vaticano II, situando quem não está a par do concílio, o grande momento da igreja de 62 a 65, né? Que reuniu mais de 2.500 bispos, padres, observadores, leigos, católicos e não católicos, que deu uma virada na igreja, uma série de situações. E aí, lá no concílio, não é que se elaborou um catecismo no concílio. O concílio deu as bases, porque o concílio foi pastoral, né? Não foi dogmático. Não tinha a missão de estabelecer dogmas. Ele foi pastoral. E sendo ele pastoral, a preocupação não era de estabelecer os dogmas da igreja. Mas aí, os documentos do concílio, sobretudo as constituições, os decretos, são os mais usuais, eles foram provocando para a elaboração dos critérios de fé a partir de um catecismo. Mais tarde, houve um sínodo, 20 anos depois do concílio houve um sínodo,
um sínodo onde os bispos pediram ao Papa, para começar a pensar, a elaborar as proposições de fé nossa num catecismo. O que o Papa fez? Né? O que o Papa fez? O Papa chamou 12 cardeais, constituiu uma comissão inicial, depois constituiu com 7 peritos, entre padres, especialistas de catequese, etc., uma outra comissão, e essas comissões começaram a elaborar o catecismo, esse que a gente tem agora aqui em mãos. Só que um catecismo não é escrito por uma pessoa, 2 ou 3. Você tem uma ideia? O catecismo da Igreja Católica, esse catecismo que a gente tem, ele contou com mais de 25 mil observações que foram feitas, porque o Papa pediu um primeiro texto, o primeiro texto foi feito, e esse primeiro texto foi enviado para as dioceses do mundo inteiro. Cada bispo teve a oportunidade de ler, olhar, observar, de cortar isso aqui, acrescentar isso, sugerir aquilo ali. Foi um trabalho de anos. Então, no catecismo não surgiu assim da cabeça do Papa João Paulo II. Vamos fazer um catecismo. Não. E o Papa começou a escrever. Foi toda uma consulta, foi tudo feito. Como na igreja, muita coisa é feita dessa natureza. Os documentos da igreja normalmente são feitos assim. A CNBB, por exemplo, quando lança um documento, ela lança a partir da consulta aos bispos do Brasil inteiro. E hoje, com a internet, mais fácil ainda. Mas assim, o catecismo então teve essa caminhada, esse processo de elaboração. Né? Esse processo de elaboração. E é importante lembrar que a ideia da igreja, da elaboração do catecismo, era exatamente guardar aquilo que chamava-se de depósito da fé. Tanto é que o documento do Papa João Paulo II, que você tem no seu catecismo aí, é exatamente Fidei Depositum. Ou seja, qual era a ideia? É guardar e assegurar os princípios da fé, que são próprios de toda a igreja, para que a gente possa ter isso como princípio geral da igreja. É claro que o Catecismo Geral da Igreja Católica deu espaço, não deixou fechado isso, abriu espaço para que também as dioceses pudessem ter os seus catecismos, ou as conferências tivessem seus catecismos, com base neste aqui. Não é? Porque, por exemplo, o catecismo ele é universal, mas o mundo é pluricultural. E há coisas, por exemplo, que se num lugar pode parecer pecado, no outro não é. E aí, como é que fica? Quer ver um exemplo bem simples? Há regiões do mundo que são poligâmicas. E como fica a monogamia no catecismo? Né? A gente vai chegar a esses assuntos depois, mais à frente. Eu estou dando só um exemplo para dizer como é complicado escrever a matéria de fé para o mundo inteiro, nas culturas tão diversas. Então, a preocupação da igreja era exatamente guardar o depósito da fé, como uma missão que o Senhor confiou a ela. É bom lembrar, já no começo de conversa para a gente, né, que o catecismo da Igreja Católica, ele é válido para os católicos. Por que eu estou dizendo isso? Para a gente não ficar aí perdendo tempo, batendo boca com gente de outra igreja, com coisas que são da nossa igreja, apenas para nós católicos. Eu até já dei um exemplo uma vez numa aula dessas aqui, falando para vocês, sobre essa questão exatamente de que a casa do vizinho tem as normas de lá. E eu não posso interferir na casa do vizinho. E o vizinho não pode interferir nas minhas regras aqui de casa. Porque a gente, mesmo sendo vizinho, a gente tem leis diferentes. Eu até dei o exemplo de que há casas que dormem 10h30 da noite e há casas que dormem 1h30 da manhã. Quem é que está certo? Todas as duas. Cada um tem suas normas. Cada um tem suas leis. Então, é nesse sentido que a gente aqui tem o catecismo para a Igreja Católica. Por isso, não discuta nunca com ninguém de outra igreja sobre catecismo, não. Porque isso aqui não é para ele, é para nós. Ao invés de discutir com as pessoas sobre catecismo, é melhor viver o nosso.
Dentro dessa perspectiva, então, nós vamos caminhando, falando sobre o seguinte. Vê, o Papa João Paulo II, e já muito antes, já João XXIII e Paulo VI já tinham também manifestado no concílio, mesmo tendo o concílio uma preocupação pastoral, o Papa João XXIII dizia que era preciso que a igreja pudesse também pensar nesses princípios de fé. Eu aqui reservei uma frase do Papa João XXIII, que dizia que o Concílio Vaticano II tinha que mostrar ao mundo de hoje a face sempre jovem da Igreja de Cristo. Portanto, nunca isso aqui, em matéria dogmática, vai ficar ultrapassado. O Papa Paulo VI vai dizer a igreja, começou o Concílio Vaticano II, na segunda fase do concílio, o Papa Paulo VI, hoje São Paulo VI, vai dizer, igreja, o que dizes de ti mesma? A pergunta do Papa era provocante do concílio, para a igreja se identificar como aquela que tinha como missão primeira guardar o depósito da fé. Caminhando um pouco mais, a gente fez as anotações aqui para isso, o catecismo da Igreja Católica, ele surge, né? Ele surge inicialmente, logo as ideias primeiras, após o 65, o Vaticano II, surge a partir de uma onda reformista. O que é uma onda reformista? Quando o concílio terminou, aí ficou aquele afã da igreja. Agora vamos para frente, tudo é novo, tudo é moderno, vamos renovar, fazer isso, tira isso, faz aquilo. O concílio provocou muito frisson, muita euforia nos seus momentos iniciais pós-conciliares. Muita gente queria a igreja renovada de uma vez, e foi todo aquele afã de fazer a igreja renovada. A partir disso, então, aconteceram as conferências de Medellín, Puebla, né? Medellín em 69, Puebla em 78, vieram as conferências episcopais. O que são conferências episcopais? Os continentes reúnem seus bispos e fazem as conferências. Aqui no nosso caso, América Latina e Caribe. A última conferência que aconteceu, da conferência dos nossos bispos, foi a de Aparecida, com o Papa Bento XVI, que esteve no Brasil e fez a conferência, da qual surgiu o documento de Aparecida. Dentro disso, então, a gente caminha com as ideias do catecismo, e em 1977, aí sim, foi reafirmada a ideia do catecismo. Em 85, os bispos pediram ao Papa para dar uma arrumada e fazer o catecismo, o segundo catecismo da igreja. E aí, o catecismo, onde tivesse a doutrina católica, em matéria de fé e moral, como ponto de referência para os concílios, os compêndios diocesanos ou regionais. Então, vem dali, vem do pedido dos bispos no sínodo ao Papa, em 85 já era João Paulo II, que pudesse elaborar o catecismo. O Papa tomou as providências e aí constituiu aquelas comissões. E aí, vamos a uma cronologia agora para a gente entender. Vai. Em 86, o Papa formou a comissão de cardeais e bispos para elaborar o projeto. 12 cardeais. O Papa confiou a esses 12 a missão de elaborar o roteiro do catecismo. Em 87, essa comissão de redação buscou uma unidade e uma homogeneidade do texto. Significa que o texto, claro, muitas cabeças pensantes, natural que dividam. E aí essa comissão, em 87, cuidou de pegar o texto da cabeça de todo mundo e fazer um texto comum. Como a gente faz, por exemplo, quando a gente elabora a novena de Natal, que você faz em casa. Eu faço parte da equipe que elabora o texto da novena de Natal. A gente trabalha assim também. Nós somos 10 padres, cada um elabora o texto da sua casa e depois a gente se junta e faz como que a triagem dos textos, corrigindo, arrumando, até chegar o livrinho na sua casa. É assim que funciona. É assim que funciona. Em 89, então, o Papa usou aquele ano todo de 89 para consultar os bispos no mundo inteiro. Sugestões, críticas, enfim, cada bispo pode ler o texto inicial e fazer os seus complementos. Em 92, no dia 25 de junho, o Papa João Paulo II aprovou o texto.
final. Em 92, em dezembro, o Papa divulgou para a igreja toda. E em 93 foi traduzido o texto para o português. A gente veio receber esse texto aqui. Eu me lembro que Dom Dino, quando trouxe o primeiro catecismo, o primeiro contato que eu tive com o catecismo da Igreja Católica, com esse catecismo aqui, foi a edição em francês, que foi original. O catecismo da Igreja Católica, esse catecismo foi escrito em francês, originalmente. Não foi em latim, nem foi em italiano, foi em francês. E eu lembro que Dom Dino trouxe naquela época, tido a Roma, e trouxe o catecismo em francês. A gente vai fazer com isso aqui em francês. Ele disse assim, aguarde que vai chegar em português. Logo que chegou em português, a primeira tarefa que o bispo deu para a gente aqui da Diocese de Pesqueira foi traduzir o catecismo, ou trazer a linguagem do catecismo para a linguagem popular. E daí surgiu, muita gente deve lembrar muito bem disso, há 20 anos atrás surgiu o TLM, que é o Treinamento de Líderes Multiplicadores, que era aquele grupo no projeto da Diocese de Pesqueira que tinha como lema 2.000 missionários para o ano 2000. E a gente conseguiu naquele projeto mais de 3.000 missionários estudando simultaneamente o Catecismo da Igreja Católica. Nós colocamos em 4 apostilas, 4 módulos diferentes, nós simplificamos a linguagem e o povo conheceu o Catecismo a partir daquele projeto que a gente escreveu com a equipe na Diocese. O bispo me pediu para coordenar aquele projeto naquela época, eu era diácono, e aí a gente foi coordenar o projeto, que foi um pouco antes de 2000, a gente estava trabalhando em 97, 98, 99, foi quando entrou aí o projeto de conhecimento do catecismo. Bom, aí tem uma edição típica, chamada edição típica, que é do latim, que foi feita logo depois, e aí segue então o conteúdo do catecismo lançado pelo Papa João Paulo II, que é esse catecismo que você tem aqui. Deixa eu só ver aqui no catecismo, esse mais novo, na edição. No começo dele, você tem aí, primeiro, você tem uma carta de Dom Raimundo Damasceno de Assis, que era o secretário-geral da CNBB na época, pedindo, né, ao Papa para a promulgação do catecismo em português. Você tem depois uma carta da CNBB, né, que no Ano da Fé confirmou essa edição do catecismo. Você tem a carta Letamo Magno Opere, que é a carta do Papa João Paulo II, onde ele aprova a edição típica do latim do catecismo. E você tem a Constituição Fidei Depositum, aqui no começo do catecismo, até chegar aos conteúdos do catecismo. Esses 4 documentos aqui nesse catecismo, nessa forma original brasileira, eles referendam que é um catecismo legítimo. Aliás, deixa eu pegar um gancho aqui e lhe dar uma dica, porque muita gente tem trazido para a gente isso. Ô padre, como é que a gente sabe que a Bíblia é católica e não é católica? Deixa eu mostrar para você o que é uma Bíblia católica e não é uma Bíblia católica. O padre hoje está desmantelado, está caindo tudo aqui, mas tudo bem, faz parte. Ao vivo é assim mesmo. Quando você pega uma Bíblia para saber se ela é católica ou não, toda Bíblia católica normalmente tem aqui, nas primeiras páginas, tem a assinatura ou a autorização de um bispo da Igreja Católica para que aquela Bíblia seja publicada. Por exemplo, aqui a gente tem o chamado Nihil Obstat, que é nenhum obstáculo, nenhum impedimento para publicar, de Dom Sérgio da Rocha, arcebispo de Brasília e presidente da Comissão Episcopal Pastoral para a Doutrina da Fé. E de Dom Raimundo Damasceno de Assis, presidente da CNBB. Essa Bíblia aqui é de 2013. Então, toda a Bíblia católica tem o nome de um bispo aqui dentro, nas primeiras páginas. Normalmente tem aquele nome João Ferreira de Almeida. Quando você encontrar João Ferreira de Almeida, é um tradutor de Bíblias evangélicas. É Bíblia protestante. E você vai dizer, é a mesma coisa? Não é. Isso a gente vai ver depois, lá para frente, a gente vai ter a oportunidade de ver as diferenças entre uma Bíblia católica e uma Bíblia protestante. Mas, via de regra, só para esclarecer, a Bíblia católica tem esses elementos. Bom, então a gente passa para frente
E a gente vai ver um pouco agora sobre a estrutura do catecismo. O que mudou do catecismo de Pio V para o catecismo de João Paulo II? Bom, considerando o tempo que passou, algumas coisas certamente mudam. Mas vamos levar em conta o seguinte. Esse catecismo da Igreja Católica, ele tem 4 partes. E essas 4 partes, elas são muito importantes, porque a gente vai estudar no catecismo as 4 partes da seguinte forma: a fé professada, a fé celebrada, a fé vivida e a fé rezada. É muito bem estruturado o catecismo da Igreja Católica. São 6.700 e... eu não sei, 6.700 e quantos pontos. Deixa eu olhar aqui para ser mais preciso com vocês. São mais de 6.000 pontos que a gente tem no catecismo. 2.000, aliás, porque 6.000 estava multiplicando por 3. 2.700 e poucos, 2.865 pontos. Nesses 2.865 pontos aqui, nós temos as 4 partes. Agora preste atenção numa coisa. Olha a ordem da disposição das partes do catecismo. A fé crida, professada. Não basta dizer que crê, há que professar a fé. Por isso, a primeira parte do catecismo é sobre o credo. E aí, gente, vai ter pano para as mangas. Já pensou que a gente chegar, por exemplo, estudar aqui nesse curso sobre creio na ressurreição dos mortos? Creio na comunhão dos santos. Creio na vida eterna. Cada ponto desse do catecismo dá pano para manga para estudar. Então, o que acontece? Primeira parte do catecismo é a fé professada. Eu creio. E é interessante isso, sabe por quê? Porque a fé é ato individual, alimentado de modo coletivo. Muito importante fazer isso e pensar isso. A fé é ato individual, alimentado de modo coletivo, comunitário. Tão sério isto que a gente precisa entender o seguinte. A primeira parte do catecismo vai me levar a pensar sobre o que eu creio ou por que eu creio. Se a gente fizer essa pergunta aos nossos católicos, a primeira coisa vai ser, as 2 perguntas, a primeira vai ser positiva, vai ser firme, e a segunda vai ser silenciosa. Se a gente perguntar assim, você crê? Boa parte vai dizer, sim, eu creio. Por quê? Ah, não, a fé a gente não questiona. Não, peraí um momentinho. O catecismo vai dizer que a fé precisa ser professada. Por que você crê? Já parou para pensar isso? Por que você crê? Já imaginou por que você crê? Olha que o curso de catecismo não é para a gente somente aprofundar o texto, mas também a gente revisar a qualidade de fé que a gente tem. Por que eu creio? Você sabe responder isso? Ah, porque meu pai e minha mãe me ensinaram. Só por isso? Ah, porque eu fui criado na religião católica. Só por isso? Quanta gente foi criada e mudou de religião? Quanta gente foi criada pelos seus pais, a tradição, e chegou num caminho, se desencantou, por alguma razão, saiu, não está mais na família. Então, por que se crê? Primeira parte do catecismo, portanto, é a fé professada. E a fé professada é exatamente para se dizer por que eu creio. Eu creio sim, mas por quê? Depois o catecismo vai dizer essa fé é celebrada. E aí vem os sacramentos. A liturgia da igreja, todo o sacramental da igreja, os sacramentos da igreja, um por um. Você acredita que tem gente que ainda hoje imagina que para casar tem que ser crismado e fazer primeira comunhão? Tem. Ainda essa semana me perguntaram aqui. Os noivos querem casar, mas eles não fizeram a primeira comunhão nem a crisma. Pode? Pode. Qual o problema? São batizados? São. Pode.
Mas tem gente que bota na cabeça que para casar tem que ter crisma e primeira comunhão. Não sei por que uma coisa tem que estar ligada à outra. Há até aqueles que dizem, para casar tem que se confessar. Confissão é ato livre. Se a noiva chega para mim e diz, padre, a gente quer se confessar do seu casamento, muito bem, sente aqui, vamos confessar. Agora, para eu dizer, vamos se confessar, tem que se confessar para se casar, não sei, não vejo necessidade disso, não vejo sentido em você obrigar uma pessoa a se casar, a se confessar, para receber outro sacramento. Mas há quem pense ainda hoje essas coisas. Falta de quê? Conhecimento do catecismo. Falta de quê? De aprofundar, porque aqui não está escrito no catecismo da Igreja Católica, em lugar nenhum, que uma pessoa para se casar tem que ter primeira comunhão e crisma. De jeito nenhum. Não está escrito isso aqui não. Mas alguém inventou por aí e virou moda e há quem diga e gosta de dizer, olha, por favor, para casar tem que ter o primeira comunhão ou crisma. De forma alguma, não tem que ter. Agora, vamos para frente, vamos estudando melhor. O catecismo da Igreja Católica, ele naturalmente, ele tem algumas bases, e essas bases são importantes a gente lembrar. 3 coisas fundamentam o catecismo, preste atenção. Você que é catequista ou não, preste atenção que agora 3 coisas fundamentam o catecismo. Primeiro, a tradição da Igreja. Tradição com T maiúsculo, viu? Eu já expliquei para vocês em outras aulas o que é tradição na Igreja, que é diferente de tradicionalismo. Não já expliquei para você? Já sim. Tradição é diferente de tradicionalismo. Tradição é o depósito da fé guardado, passado de geração em geração, e que não se perdeu na história, não está na Bíblia, mas está na tradição da Igreja. E que não pode se perder, porque são conteúdos que aprofundam e alimentam a nossa fé. Tradição, Escritura e magistério. Magistério da Igreja é o ensinamento dos nossos apóstolos, bispos e do Papa. E aí, meu nego, não dá para caminhar sem magistério da Igreja, não. Aí não dá para ser católico sem magistério da Igreja, porque você não vai inventar, vai ficar no achismo, vai ficar no eu acho que tem que ser assim, porque se o catecismo não existisse, graças a Deus existe, mas se não existisse o catecismo, o que tinha de gente, hoje já tem gente achando que é assim, que é assado, a Igreja tem muita gente achando que deve ser desse jeito, com o catecismo escrito. Imagina se não tivesse escrito. Então o magistério da Igreja é o Papa com os bispos, que determinam para a Igreja as verdades de fé, em termos de formulação sistematizada de fé, no catecismo. Aí não sou eu católico que vou dizer, não, isso aqui está errado, não sou eu, não tem como fazer isso, porque eles são os apóstolos, nós somos católicos, e somos de uma igreja apostólica. O que é curioso hoje é tanta gente bater no peito e dizer que faz parte da igreja apostólica, mas não segue os apóstolos. Pelo contrário, critica, desce a lenha, mete o pau nos apóstolos. É católico? Não. Pode até ir para a igreja. Missa, comunhão, mas não é católico. Que ligar na terra é ligado no céu. Desligou, desligou. Quem ouve a vocês, ouve a mim. Quem não ouve, quem despreza vocês, a mim despreza, disse Jesus. Então não dá para ser católico descendo a lenha na igreja simplesmente do nada. Principalmente quando não se tem conhecimento da matéria. Que aí é o pior de tudo. O que eu vejo nas redes sociais me estarrece. Eu escuto certas críticas à Igreja Católica que eu vou dizer, quem foi escrever? Deixa eu ver. Ah, não sabe nem se Adão teve sogra. E partem de um fundamento absolutamente descabido para fazer críticas à Igreja sem fundamento nenhum. Às vezes até movidos por ideologias políticas, etc, 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 etc. É uma categoria de católico meio esquisita. É quase como se fosse adotivo na Igreja Católica, que está por ali só de espreita para poder pegar apenas as falhas. Isso não é católico. Isso não é igreja. E aquilo que eu sempre digo, está na igreja, mas não é igreja. Há uma diferença substancial nessa frase. Naqueles que estão na igreja,
mas não são igreja. Porque quem é igreja faz parte de uma família. E família, a gente lava roupa em casa. Não é no meio da rua, ali por aí, rede social, por aí afora, não. Eu nunca vi ninguém falar mal da mãe em rede social. Eu estou indignado com uma série de católicos que eu tenho encontrado por aí, muito rezadores até, gente de joelho no chão, de adoração ao Santíssimo Sacramento, de cerco de Jericó, e vai por aí, coloca todas as devoções, mas falando mal da igreja, sem fundamento. Falando mal da CNBB, falando mal dos bispos. Esse povo não é católico, minha gente. Não pode nem comungar. Eu vou adorar Jesus. Tá. Mas Jesus de qual igreja? É sério isto. O que eu estou falando para vocês não são situações fictícias. Dê uma zapeada nas redes sociais dos católicos, você vai encontrar aqui e ali um doido ou desmiolada, sem fundamento, falando mal da igreja. Católico. Não é? O que me impressiona é que não é de outra igreja, é de dentro de casa. Não leu nada, não conhece nada, não enxerga um palmo à frente do nariz, decorou 3 versículos da Bíblia e acha que sabe a Bíblia e fala mal dos bispos. E fala mal da CNBB. E desce a lenha nos bispos. Não é católico. Deixa eu seguir em frente. Então, nesse contexto, nós vamos ainda estudando dentro dessa questão do catecismo. Nós estudamos então os fundamentos. A primeira parte, então, a fé professada. Segunda parte, a fé celebrada, os sacramentos. Eita, é tanta dúvida. É tanta dúvida nessa história de sacramento que, Ave Maria, misericórdia. E quanto mais dúvida aparece, mais o povo inventa coisa. Sabe o que me perguntaram hoje? Eu vou pegar aqui para você ver como o nosso povo anda confuso com uma série de coisas. Eu vou pegar aqui no meu celular, porque chegou para mim hoje de manhã. Eu disse, minha Nossa Senhora, o que está acontecendo com a cabeça desse povo? Uma pessoa que me perguntou exatamente assim, vou lhe dizer agora. Não se espante com o que eu vou ler aqui agora, mas a pergunta que foi feita foi essa. Padre, na sua Bíblia está escrito que é proibido sentar em uma cadeira que sentou-se uma mulher menstruada? Está escrito que é proibido acender a luz no dia de sábado? Está escrito que é proibido comer camarão? Olhe... Você está rindo em casa, né? Deve estar. Mas olhe onde chega a ignorância de fé das pessoas. Uma pessoa dessa facilmente será conduzida por alguma outra igreja. Porque não tem nenhum fundamento isso. Claro que eu respondi a pessoa dentro daquilo dos critérios bíblicos. Não existe possibilidade de pensar num camarão dentro de uma Bíblia. Não existe possibilidade de pensar numa luz que se apaga de sábado, acende. É outra cultura, é outro mundo. A Bíblia vem de outro mundo, outra cultura. O que era a menstruação para a Sagrada Escritura? O derramamento de sangue. Os judeus, de fato, abominam até hoje. Porém, sentar-se numa cadeira, proibido sentar numa cadeira que uma mulher... Peraí, calma aí. Por que o povo sai com essas perguntas assim? Sai com essas perguntas assim porque falta a orientação devida da igreja. De quem é a culpa? Eu vou me esconder. Porque se eu fizer essa pergunta, vai cair na minha cabeça. Porque a culpa é dos padres. Porque a culpa é da própria igreja, que perdeu muito tempo com outras coisas e deixou de ensinar o povo que tem que ensinar. A culpa é de certas homilias que são feitas por aí, exaltando políticos ou fazendo outras coisas e esquecendo de ensinar o povo que tem que ser ensinado. A culpa é de certas celebrações que não dizem nada, que são vazias e barulhentas. Vazias e barulhentas. E o povo sai para casa tão vazio quanto chegou. A culpa é da igreja que não está preocupada, muitas vezes,
em passar para o povo aquilo que é fundamental para a sua fé. Por isso eu disse, eu vou me esconder. Se eu fizer uma pergunta que vai me incriminar, imagina você como é isso. Eu não culpo uma pessoa dessa que faz uma pergunta desse tipo. Ela não recebeu. Nosso Senhor disse no Evangelho, a quem muito foi dado, muito será pedido. Essa criatura não recebeu, não vai ser pedido. Mas eu recebi. E tenho a obrigação de passar adiante para as pessoas, como pastor de uma igreja. E não venha dizer que eu sou bonzinho por causa disso, não, porque isso é missão de todo padre. Todos nós devíamos ter a mesma responsabilidade de fazer isto. Não é porque o padre quer fazer, dá uma de bonzinho para fazer isso. É porque é missão de todos nós padres. Nós temos o munus de catequizar, o munus de ensinar, junto com o nosso bispo. É por isso que eu quis fazer esse curso do Catecismo da Igreja Católica, para a gente entender e ajudar o povo a entender a dimensão de fé de modo sistematizado e profundo. Para a gente não ficar com a fé incipiente criando coisa. Criando certas devocionismos, certas situações que às vezes nem existem. Eu estou vendo Jesus numa nuvem. E está faltando alguma coisa clarear no juízo de certas pessoas. Mas a culpa é delas? Não, é da igreja que tem que ensinar a gente. A gente investiu muito tempo em catecismo de menino, de criança, de jovem, para crisma e adulto. Ficou sem nada. Está aí a oportunidade de estudar o catecismo então, da Igreja Católica. Terceiro ponto, eu vou me encaminhando para os finalmente. Terceiro ponto é a fé vivida. Aí entra uma questão seríssima, que são as questões morais. Não é? O catecismo trabalha a questão de fé e de moral. A fé vivida. A moral, as virtudes. A terceira parte do catecismo vai falar de coisas sérias. Aborto, eutanásia, pena de morte. Agiotagem. Você sabe que a agiotagem é pecado? Inclusive, biblicamente. Você sabe que no catecismo tem várias coisas dessa natureza. Na terceira parte, sobre o comportamento das pessoas, que não são normas coercitivas, elas são orientações de fé para bem viver a vida cristã. Aí, veja bem, a terceira parte do catecismo vai dar pano para manga. Eu vou até pegar aqui a terceira parte do catecismo, só para a gente entender, para você entender um pouco, onde é que o meu já sei onde é que está. Isso aqui é mais complicado. Deixa eu pegar aqui, que o meu é mais ligeiro. A terceira parte do catecismo, que vai tratar exatamente da questão normativa, passou o matrimônio, etc. A terceira parte do catecismo. Né? A moralidade dos atos humanos, vai falar sobre a liberdade humana, libertinagem, responsabilidade, vai tratar sobre atos bons e atos maus, a consciência moral, o juízo das coisas, as virtudes. O catecismo vai tratar sobre a questão dos dons do Espírito, o pecado em si, o que é o pecado, proliferação do pecado, a pessoa na sociedade, as relações de compra e venda. Bom, tem tanta coisa aqui que vai ser tratado. A gente tem pano para manga para poder estudar. Lei moral natural, etc, etc, etc. E por aí vai. Ó. Lei antiga, lei nova. Terceira parte do catecismo. A fé vivida, né? Aquilo que se vive, a moral e as virtudes. E por fim, a quarta parte do catecismo é a fé rezada. O que se reza? E aí vem o Pai Nosso, tratado passo a passo, vem o Pai Nosso tratado passo a passo, a oração na vida cristã da igreja, né? Entra toda a questão da oração na igreja. Veja que o catecismo pega todos os elementos ligados à vida da pessoa. O que se crê, o que se celebra, o que se vive e o que se reza. As 4 dimensões. Esta aula teve o propósito de abrir a conversa. E eu vou deixar uma tarefa de casa para você. Para que de quarta-feira a gente comece já tendo feito a leitura da tarefa de casa, para ficar mais fácil, para a gente não ficar lendo aqui o catecismo ponto a ponto, levantando só alguns aspectos em cima de algumas perguntas que podem ser feitas. Tá? Mas é importante que a gente acompanhe
esse curso com o catecismo em mãos. Seja ele impresso, seja ele, virtual, né? Online, edição online, como é que chama? Não sei como é que chama a terminologia tecnológica dessa expressão. Seja como for, é importante ter o catecismo. A partir disso aí, nós vamos começar na próxima aula a nossa profissão de fé. Eu vou pegar aqui o meu catecismo e vou lhe deixar para você fazer a leitura. Preste atenção. Olha, a primeira parte do catecismo está aqui, profissão de fé. Certo? Então, aqui a gente vai começar a ler. Eu vou dar para você, deixar para você ler, para a gente não ir dando nó. A primeira sessão, nós vamos ler o capítulo 1 e o capítulo 1 apenas. Somente o capítulo 1. Para não ficar muita coisa. Sabe por quê? Porque tem muita coisa aqui. Eu queria que você fosse lendo, riscando, rabiscando. Pode riscar, é material de estudo. Ah, mas padre, é tão novinho, eu comprei. Você comprou para quê? Para deixar na estante? Pois, se for para isso é complicado. Nós vamos ler então do número 1, olha aqui, tem o capítulo 1, que vai pegar exatamente aqui no meu, eu vou pegar, não adianta pegar a página não, vou pegar os números mesmo. Você vai ler o capítulo 1 do catecismo, na primeira parte, certo? É onde começa dizendo assim, seção 1, eu creio, nós cremos. Capítulo 1, o homem é capaz de Deus. Pronto. Aí você vai até, são 3 páginas apenas, 3, 4 páginas, vai até o capítulo 2, mas o capítulo 2 já é outra coisa. Certo? Para quarta-feira a gente vai começar a estudar essa parte aqui. Capítulo 1, o homem é capaz de Deus. Tem muita coisa para dizer sobre isso. Tanta coisa bonita dos místicos, da patrística da igreja sobre isso. Tanto aprofundamento a gente vai ter, você vai ver, tá bom? Agora, deixa eu terminar a minha aula. Antes de terminar, eu quero falar sobre algumas coisas ainda para vocês, aqui, uma conversa entre nós. Deixa eu saudar primeiro quem é que está aqui. Deixa eu ver quem é que está com a gente. Agora eu fechei tudo. Peraí, deixa eu achar aqui que eu acho, né? Eu acho que eu acho. Mas eu vou achar. Pronto. Está aqui a transmissão da nossa aula. O pessoal que já se identificou, colocou seu nome, colocou aliás, a cidade, o estado. Seu Caetano está aqui com a gente também. Quem mais já se identificou? A gente, Nogueira. Quem mais está com a gente aqui? José Isabel, Luciana Lima, Luzinete Godet. Quem mais está com a gente aqui? Kaline, Tatiane Brito, Paulo Emerson. Um bocado de gente. Tereza Rodrigues, Ivete, França, Rita de Cássia, Sandra Maria, Neide Nunes. Hoje eu nem preciso anotar nada, né? Então eu já estou acompanhando por aqui, né? Bom, menos trabalho para o pessoal da produção aqui. Cristiana, Camille, quem mais está com a gente? E esses nomes todos que já citei por aqui. Bete Freitas, lá de Belo Jardim. Benção, Padre, Deus abençoe vocês. Quem mais? Jane Bonfim, José Ilma, Lourdes Padilha, Gisete, lá de Pesqueira, pessoal lá de Pesqueira, Matheus Henrique, de Águas Belas. Matheus sempre está comunicando com a gente também pela Agnus Dei. Um abraço para o Matheus de Águas Belas lá. Quem mais está com a gente aqui? Tem um bocado de gente. Eu vou marcando aqui as presenças de vocês. Mas deixa eu falar uma coisa agora para vocês. É o seguinte, ó. Este canal do YouTube e do Facebook, a gente tem uma programação da semana toda, menos a sexta-feira, né? A gente tem várias coisas para fazer. Nós estamos preparando a Quaresma de São Miguel. E a Quaresma de São Miguel é aquele momento que vai acontecer de 15 de agosto a 29 de setembro. São 40 dias, menos os domingos, né? A gente vai celebrar a Quaresma de São Miguel. Então, para celebrar a Quaresma de São Miguel, a gente está com a campanha dos devotos. A campanha dos 500 devotos. Esse livro aqui, que eu preparei, deixa eu mostrar a você, que eu mostrei na missa, eu vou mostrar quem não estava na missa ontem. Esse livro aqui, que a gente preparou, é para colocar o nome dos 500 devotos aqui dentro. Como é que faz para se inscrever na Quaresma de São Miguel? Simples. Você pode mandar o zap para a gente, pode também colocar aqui no Facebook a sua inscrição. Eu quero celebrar a Quaresma de São Miguel. Pronto. A gente vai colocar o seu nome nesses 500 devotos aqui. Está em branco, mas já tem vários nomes que chegaram aqui e outros que chegaram lá em casa, né? A gente já tem quase 100 nomes já postos aqui dos devotos e devotas de São Miguel. Vai para esse livro aqui. Agora, a Quaresma de São Miguel,
ela é rezada a partir de 3 ou 4 elementos importantes. A primeira coisa que você vai ter que ter com a São Miguel é uma imagem ou uma estampa de São Miguel. Imagem é mais difícil conseguir às vezes, né? Mas a estampa pode ser. A gente fez a capelinha, vai fazer a capelinha, aqui estou com o modelo da capelinha. Essa capelinha por trás, dá para ver direitinho, né? E aqui a capelinha pela frente. Essa capelinha ela fica em pé, ela fica bonitinha, fica bem em pezinho aqui. Você vai receber, junto com a capela, você vai receber um folder, que deve estar por aí em algum lugar, não sei onde é que está. Me arranja aí, menino, para mim, por favor. Um papel, esse folder aqui, que tem a Quaresma, que é o texto da Quaresma de São Miguel, certo? Esse folder aqui tem todo o texto que ele vai rezar ao longo dos 40 dias, ao vivo, todo dia aqui, segunda, quarta, sexta e sábado, 3h30 da tarde. Terça e quinta, à noite, dentro da missa. Então, a Quaresma vai ser a capelia, o texto, a vela. Essa vela é abençoada, tem que ser abençoada. Ela vai ser abençoada no dia 15. No dia 15, na missa das 3h30 da tarde, a gente vai abençoar as velas, para quem vai fazer a Quaresma de São Miguel, tá certo? Aqui a gente vai fazer, então, nesta capelinha aqui que você pode adquirir. Ela não está pronta, isso aqui é só um protótipo, é só um rascunho, ela é mais bonita do que isso aqui, bem mais bonita, não é? Uma capelinha que vai ficar montada, ela fica prontinha em cima da mesa, ela fica direitinho em cima da mesa assim, dá para ver, dá? Assim, em cima da mesa ela fica aqui, ó, na sua mesa vai colocar com a velinha, para a gente rezar a Quaresma de São Miguel. Isso de 15 de agosto a 29 de setembro, quando a gente vai terminar com a festa de São Miguel, aqui uma grande festa para você participar com a gente também. Mas eu quero terminar o programa fazendo 2 convites para você. O primeiro, para quarta-feira a gente está junto de volta na aula. Já sabe, vamos fazer o curso. E o outro é domingo que vem. Domingo que vem é Dia dos Pais. E a gente na reitoria não passa em branco essas datas, mesmo com a pandemia. A gente celebrou o Dia das Mães, fez um show para as mães, chamado Sonhos e Emoções. No mês de maio a gente fez um show para as mães, lá no buffet de Dona Sara, eu me lembro. Agora, os pais vão ficar sem nada? De jeito nenhum. Domingo que vem tem outro show do padre, de música popular brasileira, com a banda, com tudo bonito, cenário, tudo bonito, bem feito, para os pais. Por isso, domingo que vem, a janta na sua casa não é cedo, é 8 horas da noite. Eu vou fazer esse convite, essa proposta, que você faça o jantar de sua casa domingo que vem, com os filhos, com o marido, com o pai, no caso, para homenagear o pai, no jantar, às 8 horas da noite, jantando e ouvindo o padre na live que a gente vai fazer de música popular brasileira. Que tal a ideia? Só não me convide porque eu não posso ir. Como é que eu vou, se eu estou cantando? Mas eu quero falar para você, domingo à noite, na sua casa, você jantando, com os seus filhos, com o seu esposo, o pai dos meninos, para a gente homenagear o pai, o seu pai, ou o seu pai também, que pode ser. A gente vai homenageá-lo domingo à noite, 8 horas da noite, na live, pela TV Arco Verde e o nosso YouTube também juntos. A gente vai fazer esse show, todo de MPB, seleto. Olha, as mães não fiquem com raiva não, mas o repertório desse show, de agosto, eu acho que está melhor que o de maio. Mas não é porque os pais, é porque a gente vai aprimorando o show, a gente teve mais tempo de ensaiar, a banda está mais afinada, está mais bonita. Mas isso não quer dizer que as mães não merecem. Mas esse show está mais bonito, ele está mais bonito, eu acho particularmente, está mais bonito. O repertório também foi mais selecionado, foi uma coisa mais refinada, está uma mais intimista, está uma coisa mais... Tem momentos dançantes também, mas está um show mais gostoso de se ouvir. Domingo, próximo domingo, dia 9, 8 horas da noite, jantando junto com a gente. A gente cantando e vocês jantando em casa, na live, tá bom? Então é isso. O convite está feito e a gente vai terminando a aula de hoje, porque as aulas vão ser assim, sempre de uma hora no máximo, não mais que uma hora, porque também hoje é segunda-feira, a gente não pode ficar forçando a mente de vocês com tantos assuntos, a gente vai terminando a aula de agora. Para lembrar somente que a festa de São Miguel vai acontecer de 25 a 29 de setembro. 29 de setembro, na terça-feira, é dia de São Miguel, né?
E a gente vai fazer aqui, dentro do anexo, no nosso anexo aqui, a reprodução da festa de rua. Com tudo que a festa de rua teria. Tudo. Né? E você em casa vivendo com a gente, a Quermesse Delivery, etc. Toda uma questão que a gente está preparando para isso. Tá bom? Eu vou me despedir de você, desejando que você possa ter uma semana abençoada. Eu voltei para o Kairos hoje de manhã, às 8 da manhã na Rádio Agnus Dei, você já deve ter acompanhado comigo. A gente vai estar todo dia na Agnus Dei de 8 ao meio-dia, lá com o Kairos, com a sua participação, o programa variado com informação, notícia, música popular, música religiosa, enfim, toda uma mescla de situações no nosso Kairos. Eu quero convidar você para a gente acompanhar. Se você não mora fora e não tem alcance da Rádio Agnus Dei, baixa o aplicativo da rádio, tá aqui, ó. Simples assim. Vai lá na Play Store e baixa esse aplicativo da Rádio Agnus Dei, que é esse aqui, o vermelhinho, que a gente sempre usa para a Rádio Agnus Dei. Então você baixa lá e acompanha a programação da rádio, a gente vai estar junto então. Eu hoje recebi, inclusive o pessoal de São Paulo estava com a gente, eu vi que estava com a gente no aplicativo hoje. É só baixar o aplicativo da Agnus Dei e acompanhar a gente todo dia, de 8 ao meio-dia, no nosso Kairos Tempo de Esperança. Despeço-me de vocês, desejando boa noite a todos, que possamos ter de fato uma semana abençoada por Deus, sob a proteção de São Miguel Arcanjo. Para isso, receba a bênção de Deus, que nos acompanhe e nos guarde, nos ilumine ao longo dessa semana. O Senhor te abençoe em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Boa noite a todos, até amanhã, a Santa Missa, às 7 da noite, com a novena de Nossa Senhora, e na quarta-feira, a nossa segunda aula sobre o Catecismo da Igreja Católica. Fiquem com Deus.